Bom dia, sétimo ano. Aqui é a professora Michele Carvalho. Tudo bem com vocês? Estou de volta com mais esta videoaula. Nós vamos hoje tratar sobre os pronomes, tá? Vamos aí rever, né, os pronomes. Pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos, ok? Então pega aí o seu caderno para você poder anotar tudinho no seu, né, caderno aí nas suas anotações e não perder nada, nenhum ponto, tá? Os pronomes eles são muito importantes na oração. Eles podem acompanhar ou substituir um nome, certo? Eles acabam funcionando aí quando você está preparando a sua produção textual e seus parágrafos, né? Eles vão te ajudar e muito nessa construção, tá? Eles também são considerados elementos que ligam, né? Elementos de coesão nesse texto, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar aí sobre os pronomes. A princípio, pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos, porque tem muitos pronomes para a gente ver, tá? Então pega seu material para você se organizar, senta direitinho, postura, né? E vamos lá, vamos começar a nossa aula. Olha só, primeira coisa que eu quero trazer para vocês, e eu vou já sair daqui para não te atrapalhar, é esse quadro aqui, ó, tá vendo? Muito interessante que você faça esse esquema, esse quadro aí no seu caderno, tá? À medida que você constrói um quadro desse, que você, né, organiza, você fixa a matéria, entendeu? Então é importante você fazer. E aí observe aqui, ó, o que eu trago nesse quadro, gente? Os pronomes retos, tá vendo? Os pronomes retos, tá? E os pronomes possessivos, ó, aqui nesse quadro que ficou vermelho, tá? Os retos estão relacionados às pessoas do discurso, ok? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, tá? Primeira e segunda e terceira pessoa do plural, tá certo? E são eles: eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, ok? São os pronomes pessoais do caso reto, tá? Anota aí. Anota, sabe por quê? Os alunos costumam esquecer. Quando a gente fala lá em redação em foco narrativo, qual é o foco narrativo? Ele não consegue associar, ele esquece. Foco narrativo, o que é isso? Sim, primeira pessoa, eu, ou terceira pessoa. Ah, tem a ver com isso aqui? Lógico, gente. Vamos parar para pensar, né? Pronomes pessoais do caso reto se referem às pessoas do discurso. Estamos falando de registros, né? Textos. Então, se você está lá escrevendo um texto, está lendo uma narrativa, por exemplo, você vai com certeza identificar as pessoas, os personagens, correto? O narrador, correto? E aí, você identifica se esse narrador é personagem, o foco narrativo, ó, primeira pessoa. Primeira pessoa de quê? Primeira pessoa do caso reto, né? Vai ter um eu ali no texto falando, tá? E se o foco narrativo está em terceira pessoa, é porque o narrador, ele não participa da história, mas olha só, ele agora se refere a outras pessoas, por isso ele usa os pronomes eles, elas, entendeu? Percebeu? Então eu faço esse adendo aqui para que você possa compreender e associar a matéria, tá? Agora vamos falar dos pronomes possessivos. Olha aqui, são aqueles pronomes que indicam posse, né? Indicam que o objeto, substantivo, né, pertença a alguém. Então, por exemplo, meu caderno, minha escola, entendeu? Tua casa, sua casa, né? Nossa escola, por exemplo, tá? Percebeu? Então você vai utilizando os pronomes, né, e indicando a partir dos pronomes possessivos que os substantivos, que os objetos
eles pertencem a você ou à segunda ou terceira pessoa, tá? São os pronomes possessivos. E uma outra orientação. O pronome possessivo, ele acompanha. Geralmente você vai ver ele ao lado aí do substantivo, como eu dei o exemplo, né? Ó, minha escola, não é isso? Então, isso faz dele ser um pronome adjetivo, tá? Porque ele está caracterizando, né? Ele indica pra gente essa escola pertence a alguém, ok? E aí, a partir disso, por pertencer, eu a caracterizo, tá? Então, ele é um pronome que acompanha. É um pronome adjetivo, ok? Então, vamos lá. Exemplos de frases com pronomes possessivos. Pensa aí, tenta formular algumas frases aí com pronomes possessivos. Vê se você consegue. E eu vou te trazer aqui alguns exemplos. E esses exemplos você pode colocar aí no seu caderno, tá? Então vamos lá, deixa eu clicar aqui. Ó, olha a primeira frase aqui. Suas escolhas são sempre muito boas. Qual foi o pronome possessivo que eu usei aqui, gente? Suas, né? Olha aí, suas. Pronome possessivo feminino no plural. Tá vendo? Suas o quê? Escolhas. E observa, esse pronome está acompanhando, né? O substantivo escolha. Então, ele funciona como um pronome adjetivo, ok? Muito bem. Anote isso aí. Outro exemplo. Escreve a frase, tá, gente? Coloca a frase aí no seu caderno para que você possa acompanhar. Ok? Segunda frase. Aquele computador é meu. Olha só. Meu, pronome possessivo, se referindo então à primeira pessoa do singular, correto? Tá? Aquele computador é meu. Meu também indica posse, ok? Anota aí. Enquanto isso eu bebo uma aguinha aqui. Vai anotando as frases, hein, gente? Não fica só olhando, não. Vamos lá. Outra frase. Essas são minhas coisas. Olha aqui, gente. Coisas é o substantivo. Minhas, tá vendo? É o pronome possessivo feminino no plural, tá? Minhas também se refere à primeira pessoa, não é isso? Minhas coisas. Tem um eu aí subentendido, né? Pertence a quem? A essa primeira pessoa, tá? Pronome possessivo feminino no plural, ok? Então tá, vamos ver se tem mais frase. Tem uma última aqui, ó. Nosso avô ficou doente e precisou ir ao hospital. Repara, nosso, tá? Também pronome possessivo, ok? E aí o nosso já se refere à primeira pessoa do plural. Nosso avô, pronome possessivo masculino no singular, tá, gente? Ok? Muito bem. Então vamos aqui seguindo, anota também essa frase. Não deixa, tá, de anotar as frases, ok? Esses pronomes aí possessivos, se você observou, eles acompanham os substantivos, correto? Tá? E sempre indicando o quê? Posse, né? Indicando pertencimento, tá? Ele indica um posse. E aí, gente,
sempre se referindo à pessoa do discurso, ok? Tô trazendo aí tudo que eu já falei para você ir anotando caso você tenha perdido alguma parte, tá? Então vamos lá. Falamos do pronome possessivo, né? Você anotou as frases aí, legal. Então agora eu trago os pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Tá? Olha só o que diz aqui. Os pronomes demonstrativos indicam o posicionamento de seres ou coisas em relação às pessoas do discurso. Então, eles indicam a posição das coisas, vamos pensar assim, né? Mas em relação a quê? Em relação às pessoas que estão falando, entendeu? Eu posso usar este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Vai depender da posição do objeto. Se o objeto estiver próximo, né? Tô falando aqui. E aqui do meu lado tem um caderno. Então eu digo, ó, este caderno. Por quê? Ele está próximo de quem fala, ok? Agora, se esse caderno está distante de mim, né? Perto de outra pessoa. Imagina assim, eu tô numa calçada e a pessoa tá na outra. Aí eu falo, oi, colega, esse caderno que tá aí no chão é seu? Caiu aí, ó, vê se é seu. Percebeu? Então, o objeto está longe de quem fala, está distante, tá? Então, a gente usa esse ou essa, ok? E o aquele, gente? Aquele, aquela. Quando é que a gente usa esse pronome demonstrativo? Ah, quando o objeto está longe das pessoas que estão ali conversando e falando, né? Então, olha só. Ih, viu aquele vestido lá na vitrine? Qual? Aquele lá ou aquele? Então, tô aqui conversando com a minha amiga e tô mostrando para ela. Percebeu? Então, é isso, tá? A gente precisa parar para pensar um pouquinho na relação entre coisa, né? E a posição dessa coisa para a gente poder utilizar o pronome correto, ok? Tá, gente? Esse pronome demonstrativo, gente, ele também pode substituir ou acompanhar, tá? Lembra que eu falei do pronome possessivo, que ele acompanha o substantivo? Então, e aí ele é um pronome adjetivo, né? Agora, o pronome demonstrativo, ele pode substituir, tá? Ou acompanhar o substantivo. Aí, quando ele substitui, quando a gente fala substituir, é realmente substituir o nome daquele substantivo na frase, por exemplo, tá? Aí a função dele vai ser de ser o quê? Um pronome substantivo. Quando ele acompanha, quando ele tá aí, ali ao lado, né? Aquela blusa é bonita, por exemplo, a blusa é substantivo. Aquela está ali o quê? Acompanhando, tá certo? Aí ele vai exercer a função de um adjetivo, por isso o pronome adjetivo, ok? Então, anote isso aí, gente. Este, esta e isto, se referindo à primeira pessoa. Esse, essa e isso, se referindo à segunda pessoa. Aquele, aquela e aquilo, se referindo à terceira pessoa, tá? Com relação ao espaço, a primeira pessoa do pronome demonstrativo se refere a uma situação próxima, por isso o tempo é presente, atual, né? Se referindo à segunda pessoa, os pronomes esse, essa, isso, estão numa situação intermediária ou distante. Lembra que eu dei o exemplo da calçada? Cada um está do lado de uma calçada, então estão distantes, tá? E aí, com relação ao tempo, pode estar relacionado ao passado ou ao futuro pouco distante, ok? Aquele, aquela e aquilo, terceira pessoa, né? Uma situação bem longínqua, né? Se referindo ao tempo, é um passado vago ou remoto, tá? E para ficar talvez mais claro aí para você, coloquei aqui, ó, do lado direito, aqui em cima, este junto de quem fala, esse perto a quem se fala, né? Perto da outra pessoa com quem a gente está falando, e aquele longe de quem fala,
tá? Então, percebeu, gente? Coloque esse esqueminha aí, essas frases, organiza o seu caderno direitinho, tá? Para não ter confusão, ok? O uso do pronome demonstrativo está relacionado justamente a você perceber a posição em que o objeto está relacionado ao falante, entendeu? Tá? Então tem pessoas ali dialogando, conversando, e aí os objetos ao qual elas se referem, né? Podem estar próximos, podem estar distantes, ok? E aí a gente precisa, né, saber utilizar corretamente, principalmente no registro formal, que é a nossa escrita, né? Numa redação, por exemplo, numa questão aí da prova, que você vai precisar reconhecer, identificar, tá certo? Então, beleza. Deu tempo aí? Copiou? Então, vamos lá, gente. Só demarcando aqui, ó, para chamar a atenção, pronome demonstrativo de vermelho, tá? Este, esta, isto. Esse, essa, isso. E aquele, aquela e aquilo, tá? Vamos lá ver o que a bonequinha está aqui pensando, com a carinha de dúvida. Olha só. Os demonstrativos este, esta e isto indicam... Vamos recapitular, vamos ver se você já gravou, se você já identificou, se você já associou aí sobre os pronomes demonstrativos, tá? Ó, vê desse lado aqui primeiro, lado esquerdo. Este, esta e isto. Esses pronomes indicam o que está perto da pessoa que fala. Então, vamos lá. Esta casa está cheia de flores. Olha aqui. Esta e casa, substantivo. Então, pronome acompanhando substantivo. Tá vendo? Estas são as minhas roupas. Então, você tem aqui, ó, pronome demonstrativo que indicam, né, o substantivo, tá? Repara que minhas acompanha roupas, minhas é o possessivo, ok? Ele é um pronome adjetivo e estas se referindo às roupas. Lembra que aqui a gente tem o que, ó? São é um verbo de ligação, tá? Dá pra gente classificar tudo aqui. Estas está se referindo às roupas. Se a pessoa diz estas são as minhas roupas, qual é a ideia, gente? Que roupa está próximo da pessoa, ela tá segurando a roupa, ela tá ali dizendo, né, que ó, esta aqui, ó, é minha roupa, tá? Ela tá gesticulando ali, mostrando, né, apontando, tá? Agora aqui do lado, ó, esse, essa e isso, o que está perto da pessoa a quem se fala. Então, olha só, que susto você me deu entrando aqui com essa cara de alma do outro mundo. Repara. Que susto você me deu, entrou aqui com essa cara. Lógico, a cara é da pessoa, né? Então tem que usar o essa porque tá longe de mim, mas está lá com a pessoa, entendeu? Então esse essa se referindo aí ao substantivo cara e por estar distante de quem fala, a gente usa esse pronome demonstrativo. Tá? Conseguiu visualizar? Conseguiu perceber aí a diferença? Muito bem. Olha de baixo aqui agora. Essas tuas palavras, ditas sem pensar, magoam as pessoas que se importam contigo. Então, olha aqui. Essas se referindo, tá vendo? As palavras da outra pessoa, né? Da segunda pessoa, uma outra pessoa que está dizendo. Então, as palavras são delas. Estão distantes de mim, percebe? Então, a gente usa o quê? Essas, se referindo às palavras de outra pessoa, tá? Então, temos aqui os exemplos dos pronomes demonstrativos, ok? Deu para entender? Vamos lá, então. Vamos agora falar dos pronomes indefinidos. Indefinidos.
Então, falamos dos pronomes possessivos, dos pronomes demonstrativos, tá? Agora vamos falar sobre os pronomes indefinidos, tá? Gente, é importante você organizar os pronomes no seu caderno, ok? Tira um tempinho aí, tá? E faça esses quadros, faça essas separações no seu caderno. Use canetinhas coloridas, sabe? Destaque as palavras. Seja criativo aí na sua organização, né? No seu estudo, tá? E você vai ter prazer em estar criando e montando, ok? Coloque etiquetas, sabe? Vai ficar bem legal e chamativo. E assim você vai aprender com mais facilidade, tá? Então, olha só, pronomes indefinidos. Ah, outra dica, hein? Por mais que lá no seu livro tenha aí alguns exemplos ou traga alguns quadros dos pronomes, gente, não é a mesma coisa que você fazer. Entendeu? Porque uma coisa é você só olhar. Aí você até diz assim, ah, tá, entendi. Aí, vamos lá, desliga, fecha tudo, agora faz. Ih, caramba, como é que faz mesmo? Entendeu? Então você vai ter dificuldade. Então é melhor você começar já produzindo, montando o seu quadro, organizando aí os seus pronomes no caderno, para você ter essa aproximação e saber como construir, né? Então vamos lá, pronomes indefinidos. Ó, são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, ok? Qual é a terceira pessoa do discurso? Pensa aí. Ele ou ela, né? Tá. E aí, se essas palavras se referem a essas pessoas, elas trazem um sentido vago, impreciso, tá? Ou elas expressam uma quantidade indeterminada. Quando a gente diz assim, por exemplo, muitos alunos se atrasaram. Tá, mas quantos alunos exatamente se atrasou, né? A gente fica, não, foram muitos. Quantos exatamente? Ih, não sei, peraí. Tem que ir lá contar. Então, repara, a palavra muitos, ela nesse contexto, ela é um pronome indefinido porque não traz pra gente essa quantidade exata, né? E assim nós temos outras palavras também que funcionam como pronomes indefinidos, tá? Por exemplo, olha aqui, no singular, se referindo ao masculino, algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vário, tanto, quanto, tá vendo? Mesma coisa no feminino. No plural, alguns, nenhuns, todos. Ah, todos vieram. Mas se a outra pessoa não sabe a quantidade que faz parte aí, que compõe esse todos, fica impreciso, entendeu? Fica uma informação que não é exata, tá? Ó, e fui lá na lojinha, comprei várias coisas. Olha só, várias. Mas tá, várias coisas. Pode ser 2, 3, 4, pode ser 10, pode ser 20. Quantas você comprou? Então, repara, são palavras que não trazem exatidão, tá? Ah, gostou? Gostei muito, bastante, né? Então você acaba... Você sabe que a pessoa gostou, mas só intensificou a informação, entendeu? Alguém chegou, ó, alguém esteve aí te procurando. Tá, mas quem é esse alguém? Não sei. Então, pronome indefinido. Percebe? Tá? Então, são palavras, são importantes, né? Lógico, são palavras importantes que acabam trazendo aí nas nossas frases essa questão da indefinição, da imprecisão. Talvez seja necessário que a informação seja imprecisa. Tudo vai depender do contexto, né, gente? Tá? Então, vamos lá. Para um tempinho, pausa o vídeo e aí você monta esse esqueminha. Pensa em frases, cria frases usando esses pronomes, tá? É bem legal. E aí você já vai treinando. Ok? Então vamos lá para o próximo slide. Aqui tô demarcando, ó, tá? De vermelhinho.
para chamar a sua atenção aí. O outro aqui, ó, qualquer, quaisquer, tá vendo? E aqui ao lado, tá? Os invariáveis, aqueles que não sofrem nenhuma alteração, né? Não existe tudos, não existe nadas, não existe o plural deles, entendeu? São invariáveis, tá? Eles não mudam, são sempre esses aqui, ok? Frases com pronomes indefinidos. Então, os pronomes indefinidos, ó, assumem o lugar do ser ou da quantidade aproximada de seres na frase, ou qualificam um ser expresso na frase, tá vendo? Anote isso aí. Eles assumem um lugar ou uma quantidade aproximada, ou ainda qualificam, tá? Então, eles têm a sua importância, gente. Vamos ver as frases aqui. Algo o incomoda? Olha essa pergunta. De repente, a pessoa, né, chega pra você, vem cá, algo tá te incomodando? Algo. O que seria esse algo? Então, para quem está perguntando, né, é alguma situação imprecisa, ela ainda não sabe o que é. Então, ela se colocou corretamente. Esse algo aí é um pronome indefinido, já que ela não sabe o que pode estar incomodando a outra pessoa, entendeu? Ó, quem avisa amigo é, hein? Olha o quem aí, né? Mas peraí, quem é que tá avisando? Não sei. Mas se alguém avisa, tá querendo o seu bem, tá querendo, né, te despertar aí pra atenção de alguma coisa. Então percebe, gente? A gente não pode só ler a frase, a gente tem que ler e parar pra pensar nela, ok? A gente tem que ler a frase, tá? E tentar compreender o que essa mensagem está querendo me passar. Olha aqui, cada povo tem seus costumes, certas pessoas exercem várias profissões, poucos vieram para o passeio, poucos pais vieram à reunião. Então, observou aí as palavras que foram utilizadas? Todas elas aí se referindo a pronomes indefinidos. Ok? Coloque esses exemplos aí no seu caderno, tá, gente? Sublinhe os pronomes, ok? Então, vamos lá. Qualquer coisa, pausa o vídeo, tá? Se estiver muito rápido, você escreve e depois você volta aí com o seu play. Complete, então, as frases com os pronomes possessivos adequados. Então, aqui só pra gente ver como funciona, né? A utilização do pronome na frase, tá? Então, vamos lá. Ele já apresentou o trabalho, mas eu ainda não apresentei o... Ah, então olha só. Vamos usar aqui um pronome possessivo, um ou dois, né? Ele já apresentou. Se eu estou me referindo a ele, terceira pessoa, então o trabalho pertence a quem? A ele, não é isso? Então, ó, ele já apresentou o seu trabalho. Mas eu, primeira pessoa, ainda não apresentei o meu. Tá vendo? Agora aqui embaixo. Estes são, repara, estes, pronome demonstrativo, né? Então, estes são os nossos dias de férias, né? Então, olha aí. Nossos dias, tá? Pronome adjetivo, né? O possessivo ao lado do substantivo dias, ok? Músicas encantam os meus ouvidos. Músicas, suas músicas, né? Suas músicas encantam os meus ouvidos, ok? Deu para perceber, gente? Deu para entender? Legal. Então é isso, gente. Estudar é sempre melhor, né? Então aproveita esse tempo aí. Coloque essas frases todas no seu caderno. Circule os pronomes, classifique-os, faça a sua parte. A atividade do aluno ela é muito importante. Não só ouvir a explicação, mas também praticar, tá bom? Então é isso. Eu vou terminando por aqui, mas vou deixando você aí praticando, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau. Bons estudos.